Olá, tudo bem? Eu me chamo Wilson, sou professor da Cúrio Centro Educacional. Estudando sobre o tema História da Educação, hoje na nossa videoaula nós vamos falar sobre a educação na antiguidade. Vamos reportar o processo educacional lá no início, na iniciação dos primeiros povos com o relacionamento de ensino e aprendizado. Vamos juntos aprendermos? Fazendo um resumo da nossa aula, dessa primeira aula, vamos falar sobre a história da educação a partir dos principais povos que influenciaram o pensamento ocidental. O objetivo da nossa aula é capacitar o entendimento sobre a prática educacional nas civilizações primitivas e a sua influência na sociedade contemporânea. Então, através dessa aula, no final desse nosso conteúdo abordado, nós temos como objetivo que você possa compreender melhor como foram as primeiras estruturas educacionais e como que elas ainda permanecem ainda no nosso tempo, na nossa contemporaneidade. Vamos falar primeiro sobre a educação antes da escola. Você pode imaginar como seria uma educação que não houvesse uma escola, sala de aula e até a presença de um professor. Isso é muito estranho para nós, mas estudando os primeiros povos, os povos primitivos, que nós temos registro na história, nós vamos encontrar alguns elementos importantes que fizeram parte do processo educacional. De uma forma geral, os primeiros povos, os povos primitivos, eles tinham uma educação que era a base da repetição. Então, ao repetir algumas ações, as crianças iam aprendendo e dessa forma sendo educadas dentro daquele formato cultural. Essa repetição, numa primeira etapa, era inconsciente. Isto mesmo. Eles viviam, as crianças, e ali, inconscientemente, elas iam adquirindo informações dentro das abordagens que eram realizadas pelos seus pais, pelos adultos. Isso era algo informal. Pelo fato deles estarem ali vivendo junto em sociedade, eles já estavam ali observando e, de forma inconsciente, adquirindo alguns aprendizados que eram aprendizados inconsciente. Já a segunda etapa é a etapa da consciência. Essa etapa consiste no fato de que as crianças agora eram iniciadas às atividades dos adultos. Eles já iam começar a pescar, a caçar, a trabalhar na lavoura, também fazer artefatos. Então eles já estavam tendo uma iniciação e através da imitação dos adultos, eles de forma consciente estavam adquirindo um conhecimento, estavam passando pelo processo educacional. Nos povos primitivos não havia a figura do professor, aquela pessoa que tinha a incumbência de ensinar, educar. Esse papel, na realidade, era realizado pelos pais, anciãos, os mais experientes da tribo, ou também por sacerdotes, que também tinham a função de instruir as crianças nesse processo educacional. Passado esse primeiro momento dos povos primitivos, ainda como tribos espalhadas em várias regiões, nós vamos ter uma segunda fase, um segundo momento, que é a formação do Estado. Com o avanço populacional e a necessidade de se reorganizar para conseguir produzir mais para aquele povo, vai surgir as organizações que vão ter uma estrutura mais
política, mais econômica e também que envolve relações sociais. Nós temos como destaque nessa formação dos povos, nós temos o povo do Egito, que já tinha uma estruturação muito particular e muito eficiente já no mundo antigo. Nós temos a Mesopotâmia, nós temos também a China, a Índia e os hebreus. Esses povos, na verdade, eles fazem parte da região Oriente, do mundo antigo, e que, através desses povos, nós vamos ter uma influência para a nossa realidade educacional hoje. Também vamos ter, já posterior a esses povos do Oriente, nós vamos ter aqui o povo grego e o povo de Roma, que vão trazer já uma abordagem do mundo ocidental antigo e que, de alguma forma, influenciou grandemente a nossa realidade educacional. Então, entender esses povos aqui vai nos ajudar a compreender a educação no mundo antigo. Vamos começar com o Egito. O Egito, né, é um povo muito conhecido, faz parte da narrativa bíblica. Nós vamos ver várias informações como que era a vida lá no Egito. O Egito, ele tinha uma postura de Estado centralizador e teocrático. Na realidade, não somente o Egito, mas os outros povos do Oriente também tinham essa marcante presença da religião como organizador da estrutura social. No caso do Egito, eles tinham a sua base de governo, a base de organização, a questão religiosa como sendo a ênfase maior para a formação da estrutura da sociedade. Sobre a educação, no Egito já havia uma organização educacional, um ensino formal. Esse ensino não se pautava em questionamentos, discussões, e também não precisavam ali se fundamentar em teorias, questões científicas. Era algo mais prático. Vale lembrar que no Egito eles já utilizavam a matemática para a construção das pirâmides. No Egito, o local destinado para o ensino era no templo e casas, lugar separado exclusivamente para a instrução, para o ensino. O ensino era muito enfatizado na questão física, exercícios físicos e uma rigorosa disciplina já fazia parte da educação no Egito. A metodologia era uma metodologia de repetição. Eles repetiam para adquirir o aprendizado. Então, o conhecimento vinha com a constante repetição de algo, de uma prática, de um exercício ou de uma informação. Através da imitação, eles adquiriam o conhecimento. A Mesopotâmia era uma região que era composta de vários povos. Isso fez com que a região da Mesopotâmia fosse politeísta. Eles acreditavam em vários deuses. Isso porque cada povo tinha lá os seus deuses e isso gerou essa pluralidade. Eles também tinham a questão de um Estado teocrático. A religião era a base da formação do povo, da estrutura. Então, toda a política, toda a educação era pautada na questão religiosa. Na Mesopotâmia, nós vamos ter aí um avanço da educação. Inicialmente, a educação vai ser doméstica. O ensino era nos lares mesmo. Depois, vão se criar as primeiras escolas, lugares, estruturas preparadas para o ensino. E, posteriormente a essa fase da criação das escolas, vai surgir também o ensino superior, uma novidade no mundo antigo. É na Mesopotâmia
que vamos ter o primeiro registro de uma universidade, isto mesmo, a Universidade Palatina da Babilônia. A Índia também era um povo muito interessante no mundo antigo, possuíam particularidades. Dentro da sua característica da época e até hoje, a sociedade era dividida por castas, castas superiores e castas inferiores. Essa realidade social influenciou também na educação, tendo em vista que a educação na Índia era uma educação elitizada. Isto mesmo, somente aqueles que faziam parte das castas superiores é que tinham acesso ao aprendizado, ao conhecimento. O sistema educacional na Índia era muito diferenciado dos outros povos. A sala era ao ar livre, eles aprendiam em um ambiente aberto. Tinha também o uso da mnemônica, que eram técnicas que auxiliavam na memorização. E nós tínhamos também, como característica marcante da educação na Índia, uma relação mais afetiva entre o professor, o mestre e os alunos. A educação na Índia não era uma educação rígida, como era no Egito, na Mesopotâmia. Não, era uma educação mais flexível. Os alunos aprendiam em um ambiente agradável de relacionamento com o seu mestre. A China também é um povo antigo que vai desenvolver uma educação muito particular. A educação na China era executada pelos mandarins ao invés dos sacerdotes. Quem eram os mandarins? Eram funcionários do Estado, contratados para o ensino. Os sacerdotes traziam um ensino mais voltado para a religião. Essa é uma característica dos povos antigos. Já a China, eles utilizavam uma educação que estava mais voltado para o pensamento do Estado. O método de educação era um método de imitação. Eles tinham que ouvir vários textos e decorar aquele texto e repetir depois para o seu mestre. Muitos desses alunos, eles repetiam o texto, memorizavam, mesmo não entendendo o significado daquele texto. A educação era marcantemente rigorosa, principalmente quando eles atingiam o ensino superior. Uma característica marcante da educação na China era o apreço que eles tinham para com os pais. Os pais eram extremamente respeitados na sociedade. Chegamos agora ao povo hebreu, o povo de Deus. Esse povo possuía uma historicidade muito particular. Eles eram quase que nômades. A sua história foi marcada por uma peregrinação por várias regiões ali do Oriente Antigo, Oriente Médio. Nós temos como característica, na cultura dos hebreus, ou judeus, ou israelitas, a questão religiosa, que era marcante. Eles eram fortemente religiosos. A religião predominava na cultura e nos pensamentos educacionais também. Essa religiosidade era diferenciada das religiões dos povos antigos, porque eles acreditavam no monoteísmo bíblico, no Deus da Bíblia Sagrada, o Antigo Testamento. Completando as características da educação dos hebreus, eles valorizavam a família e a escola. E também eles tinham como currículo aquilo que era a base de ensino, que era passado dos professores aos alunos na sinagoga, a lei de Deus. Então a raiz do conhecimento que era desenvolvido estava fundamentado no livro sagrado, a lei de Deus. E a escola era na sinagoga, um local utilizado também para reuniões religiosas, para o ensinamento da palavra, assim como para o ensino daquilo que formaria a base das crianças da nação de Israel. Chegamos agora no mundo ocidental.
Vale lembrar que a cultura grega, assim como a cultura romana, foram as que mais influenciaram o pensamento nosso, o pensamento ocidental. Por isso é importante nós nos atermos à questão da estrutura, da história e das características dessa educação para podermos entender melhor a nossa realidade. Vamos primeiramente estudar um pouquinho uma questão histórica, entender que os gregos foram formados em diversas circunstâncias, em diversos momentos históricos que marcaram a estrutura desse povo. Nós temos o primeiro momento, que é o período pré-homérico, que aconteceu no século 20 e até o século 12 a.C. Nesse período é marcado pela invasão dos dórios, dos jônios e outros povos que dominaram esta região. Vamos ter também o período homérico, que aconteceu no século 12 até o século 8 a.C. Nesse tempo, vai ser marcante a formação da cidade-estado, algo inovador para o mundo antigo. Surge na Grécia a polis, a cidade, que é muito parecida com a nossa realidade de cidade hoje. Temos também o período arcaico, que aconteceu do século 7 ao século 6 a.C. Esse período foi marcado pela hegemonia de duas cidades, a cidade de Atenas e a cidade de Esparta. Depois vai vir o período clássico, do 5º ao 4º século a.C. Nesse período vai haver a hegemonia de Atenas. O povo ateniense vai se destacar com a sua cultura elevada. É nesse período que vão surgir no cenário grego personagens importantes como Sócrates, Platão e Aristóteles. 3 grandes filósofos, educadores, que contribuíram com o conhecimento ocidental. E terminando, temos o período helenístico, que é do 3º ao 2º século antes de Cristo. Esse período é marcado com o domínio da Macedônia e também vai se destacar aí as escolas filosóficas, o epicurismo, o estoicismo, o cinismo, o ceticismo, que vão também contribuir com o desenvolvimento do saber. Apesar de que na Grécia havia vários povos e cada povo ali tinha suas particularidades, dentro de uma generalização, nós podemos destacar as seguintes características da Grécia, dos gregos. A laicização, isto é, a separação do Estado com a religião. Neste caso, na Grécia, não havia a influência marcante da religião determinando o ensino, as ideias que eram propagadas. Assim também como havia o respeito às religiões, a preservação da religiosidade, mas a laicização era uma separação. Eles tinham a racionalidade como ponto central na forma de pensamento, eles utilizavam a razão para construir o entendimento, então havia muito debate, dialética, reflexões, isso era marcante. Também nós vamos ter a questão da universalidade, a expansão do conhecimento, das ideias, dos pensamentos. Os gregos contribuíram, principalmente no período helenístico, na propagação do saber grego, da cultura grega para os outros povos. E também temos a questão de Atenas e Esparta, que eram duas cidades-estados centrais ali da Grécia, e essas duas cidades centrais apresentavam características marcantes da educação. Para entendermos melhor a educação na Grécia, precisamos estudar sobre o pensamento de Atenas e também sobre a estrutura de Esparta. Vamos lá? Bom,
Em Atenas, nós vamos ter como característica educacional os seguintes aspectos. Primeiro, a paideia. Esse termo paideia era central em Atenas. Era a ideia de que o ensino, a formação, ela não poderia atingir somente uma particularidade, uma execução de uma tarefa. Não. A educação na paideia está relacionada à formação integral do homem. O ser humano é constituído de corpo e espírito, e ambas as essências humanas precisam ser trabalhadas. Então era uma educação para a formação integral do indivíduo. Também tínhamos a característica de que ela não era obrigatória e nem gratuita. Isso ajudava a uma elitização do ensino. Como não era algo obrigatório e também não era algo gratuito, então isso fazia com que somente as pessoas que tinham recursos poderiam ter acesso à educação. Era sim uma educação para a elite. O sistema educacional era formado da seguinte forma: do primeiro ano ao sétimo ano de vida, a criança aprendia em casa, era um ensino doméstico. Mas a partir dos 7 até os 15 anos, ela já vai se deparar com várias etapas de uma educação que era já escolar, dentro de um ambiente preparado para o ensino da literatura, da música e também da atividade física, que era muito utilizada em Atenas. Nós vamos ter também a questão dos 16 aos 18 anos, que o jovem entrava numa fase de preparação militar. Era um ensino, uma instrução mais voltado para essa base militar. E nós vamos ter também a questão do ensino superior, que era algo de muito respeito em Atenas. Até porque eles teriam acesso a importantes escolas, como a escola de Platão, a escola de outros filósofos ali importantes, os próprios sofistas também, que eram muito respeitados na sociedade ateniense. Já em Esparta, nós vamos ter um formato educacional diferente de Atenas. Eles não vão se pautar muito no debate. Então o ensino espartano não é um ensino voltado para a dialética, para a discussão. Não. Eles vão ter uma educação voltada para a devoção aos deuses. Então eles vão enfatizar muito essa importância, né, da crença à divindade, ao patriotismo. Então esses valores vão ser incutidos no processo educacional. Em Atenas havia a instrução física, mas a ênfase era mais na capacitação intelectual. Já em Esparta vai haver uma diferenciação. Eles vão enfatizar mais a preparação física, forjar pessoas para a guerra, estar preparados para o combate. A educação era gratuita e pública. Isso favorecia aquelas pessoas que tinham menos poder aquisitivo, fazendo com que a educação fosse uma educação que incluísse pessoas menos favorecidas na sociedade. O sistema educacional em Esparta era muito interessante. Aos 7 anos, as crianças eram levadas para um regime interno, isso incluindo meninos e meninas. Nesse período, elas começavam aqui uma iniciação para aprender dentro da estrutura do Estado. Elas eram tomadas pelo Estado e eram formadas para servir e defender a cidade de Esparta. O sistema educacional era muito voltado para essa preparação militar. Havia também a questão do incentivo ao homossexualismo, para que os homens pudessem ter um companheirismo. Isso era uma prática espartana.
E chegamos agora na última cidade, a cidade de Roma. Vamos falar primeiramente da parte histórica, porque isso vai nos ajudar a compreender melhor o desenvolvimento desse povo que também, como o povo grego, contribuiu bastante para aquilo que nós somos hoje em relação a pensamento e conhecimentos. A história dos romanos é dividido em três partes, três períodos. Temos o período da realeza, que ocorreu do ano 753 a 509 a.C. Esse primeiro período foi o período da formação de Roma. O segundo período é o período caracterizado como República, que foi de 509 a 27 a.C. Esse período é marcado pelo expansionismo militar. Os romanos vão conquistar vários povos e vão dominar ali a região da época. Terminando, nós vamos ter o período do Império de 27 a.C. a 576 depois de Cristo. Esse período longo, ele vai culminar com a invasão dos bárbaros e a destruição dos romanos. Toda esta historicidade trouxe como característica da educação romana a questão do elitista. Ela era voltada realmente para algumas pessoas que tinham privilégios e por isso poderiam ter acesso à educação. A educação ela era racional e pragmática, diferente dos gregos que ficavam ali discursando, preocupados ali naquela dialética. Eles racionalizavam, sim, mas de uma forma prática, procurando que o conhecimento pudesse ser utilizado para aquilo que eles estavam propondo, que eram as construções. Por isso que nós temos aquele ditado: quem tem boca vai a Roma. Isto veio porque no Império Romano houve uma grande expansão das estradas, das construções, das obras. Os romanos, eles enfatizavam não o discurso, não a fala, mas a ação. Nessa praticidade, o sistema educacional em Roma também era muito claro e simples. Eles tinham até os 7 anos a educação materna, aprendiam com as mães. Já depois dos 7 anos, a educação se tornava paterna. Isso para os meninos, porque as meninas continuavam aprendendo com a mãe as atividades domésticas. Já os meninos aprendiam direto com os pais. E esse aprendizado era muito duro, porque os pais eram rigorosos no ensino e na instrução. E chegamos ao nosso final dessa aula sobre a educação na antiguidade. Esses foram os principais povos e as principais informações para que nós possamos ter uma ideia de muitas coisas que hoje nós praticamos, que na realidade não é nada inovador ou algo da nossa época. Pelo contrário, é algo que já fazia parte da vivência dos povos primitivos. E é importante também destacarmos que o desenvolvimento da sociedade dentro da sua historicidade, ela sempre se deu a partir da educação. A educação é algo essencial para a vida do homem. Por isso, vale a pena entendermos melhor sobre esse campo tão importante que é o campo da educação.